Amém. Boa noite a todos. Então vamos estudar aqui, ter um breve estudo. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 37. A minha versão, a Nova Almeida atualizada. Capítulo 7, 37. E nós, capítulo 7, 37, nós encontramos capítulo 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Então, eu vou ler o versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Amém. Então, meus irmãos, esse momento, né? Jesus dá uma antecipação, né, do que é o fluir dos rios de água viva, que é o derramar do Espírito Santo, né, que aconteceu quando os discípulos estavam reunidos e no dia de Pentecostes. Jesus já havia sido assunto aos céus naquela ocasião, né? Bom, então, meus irmãos, os 4 evangelhos, né? Evangelho significa boas novas, eles apresentam e justamente anunciam, né, o início de uma nova era, de um novo momento, né, em que estava se vivendo aquela época, e Jesus veio que marcar essa transição entre o Velho Testamento, digamos, e o Novo Testamento. Mas, mais do que isso, né? Jesus veio justamente estabelecer a era do reino de Deus. Até então, os judeus seguiam as Escrituras no Velho Testamento, e essa era do Messias, né? Justamente o momento que Jesus estava chegando ali, né? Havia uma grande expectativa. Então, os judeus esperavam, e aliás, esperam até hoje, né, pela vinda do Messias. Só que Jesus era esse Messias. Mas muitos não perceberam, muitos não entenderam, né? E, fazendo um paralelo com os dias atuais, né, nós vivemos uma época também de muitos desafios, né? Então, a história da humanidade, né, ela é marcada por momentos de transição, momentos de escolhas, momentos em que, muitas vezes, são mudanças do tipo, vai estourar uma guerra, vai haver uma crise, coisas assim, né? Então, aquele momento que Jesus chegou era um momento em que havia um fervilhar. Então, o povo de Israel estava ali sendo dominado pelos romanos, né? E eles queriam algo diferente. Eles queriam, que alguém viesse libertar, né? E se a gente lê a história lá do povo judeu, né? A gente vai ver que
logo depois que Jesus foi levado aos céus, enfim, foi assunto aos céus, houveram guerras, né? Jerusalém foi destruída pelos romanos, né? Então, eu tive a oportunidade, né, de ver lá em Roma, né, você vê lá a coluna lá de Trajano, né, onde você vê esculpido ali quando o exército romano domina Israel e leva Jerusalém, aliás, né, e leva todos os utensílios do templo. Então dá para ver ali, você vê a história ali, o que aconteceu naquela época. É um negócio impressionante, né? Mas nesses dias eram dias que antecederam, né, essa destruição, né? Era um momento em que havia essa expectativa, né? Então eu queria até fazer um paralelo com os dias atuais, né, que a gente sempre vive momentos de expectativas, né? Então a nossa vida, ela é, eu diria, recheada de situações, né, em que a gente espera uma coisa, a gente aguarda uma coisa, coisas acontecem, né? Então, eu lembrando aqui, né, o meu pai faleceu, né? Já vai fazer 2 anos, né? Passa tão rápido, né? E minha mãe mora lá comigo, né? Comigo e com a Ana, né? Que é minha esposa, né? E então, assim, foi para mim foi um momento. Houve uma transição, né? Houve um momento em que meu pai morreu, enfim. Então houve ali aquele marco, né? Digamos assim, na minha vida, né? Então e assim a gente tem situações, né? E a gente tem esse ano, né? 2026 é um ano que vai ter eleições também. Aí tem toda essa questão aí política que não vou falar de política, a gente não fala aqui de política, enfim. Mas é um momento também em que, digamos, na sociedade, isso é um momento que marca também uma mudança, né? Então, mudanças ocorrem, enfim. E nessa época de Jesus, o povo ansiava justamente por algo nessa linha, né? Por algo que mudasse a situação do povo, né? Que vivia escravizado, né? E não só escravizado, né? Mas totalmente tomado pela cultura romana. E assim eles inclusive contaminavam, né, o templo, enfim. Então havia todo um desrespeito, né? Toda uma situação até ofensiva, né, para a fé dos judeus naquela ocasião, né? E só que Jesus veio mostrar o seguinte: olha, tem uma crise, né? Mas eu estou aqui para implantar o meu reino, né? Então, meus irmãos, não importa a situação que a gente está vivendo, né? Não importa a crise que nos cerca, não importa a situação em que você está envolvido, né? Nós temos que olhar realmente para o autor e consumador da fé. Então, Jesus, inclusive, existe uma palavra que, deixa eu ver onde é que aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15, né? Palavra muito, muito importante, né, que ela marca uma mudança. Marcos 1,15, né? Jesus declarou o seguinte, eu vou ler até o versículo 14, né? Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, ou em outras versões, o tempo está consumado, né? E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, ou arrependei-vos, né, em outras versões, e creiam no evangelho, tá? Então, o que significa o tempo está cumprido, né? Isso quer dizer o seguinte, que
o tempo da lei, aquele tempo em que os judeus viviam conforme a lei, né? Não que não se devesse viver segundo a lei, mas aquele tempo foi terminado ali, quer dizer, ali é um outro momento. Então, Jesus estava justamente marcando aquele instante. Então, quando Jesus declara isso aqui, ele justamente não só diz que o tempo está cumprido, como ele complementa: e o reino de Deus está próximo. Tá? Então, nós vivemos continuamente, até em nossas vidas, situações de mudanças. Então, a gente tem que, digamos assim, entender o mover de Deus, entender o tempo de Deus. Então, acontecem coisas na nossa vida, né? Então, teve um dia, né? Eu sou semi-aposentado, né? Eu costumo usar esse termo, né? Semi-aposentado. Você tem que aposentar totalmente, né? Então, assim, teve um dia que eu aposentei. Isso foi um momento, né? Minha primeira aposentadoria, né? Sei lá, enfim. Então, foi um momento que marcou a minha vida, né? Depois de trabalhar muito tempo, ralar, apanhar muito, enfim, mas isso aí é outra história, né? Então assim, mas foi um momento, foi um marco na minha vida, né? Quando eu fui batizado, né? Foi um marco na minha vida. Quando eu me casei com a minha esposa, né? A Ana, né? Quando eu aceitei Jesus, né? Então, nós temos marcos, nós temos situações que marcam as nossas vidas. Então, quando Jesus fala que o tempo está cumprido, o tempo está consumado, Jesus está marcando aquele momento. Então, nós temos que entender que a nossa vida, ela é regrada não por este mundo, porque às vezes a gente pensa assim, quando vier um novo presidente, teremos um alvorecer, e o céu vai ser um azul brilhante, e etc, etc, etc. Amém, se Deus permitir que assim seja. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa não é um revolucionário, não é um Barrabás que vai chegar e que a gente acha que vai libertar e depois a gente vê que entra o exército romano e vai destruir tudo e vai botar fogo em tudo e vai acabar com tudo, né? E a gente fica assim, cadê o Messias, né? Então, pergunta: cadê o Messias? Aquele que não está vendo o Messias, está vendo não o Messias, né? Então a gente tem que saber para onde a gente olha e aonde a gente deposita a nossa esperança, aonde a gente deposita a nossa expectativa, tá? Então, justamente o Evangelho, né, falando agora de maneira abrangente, ele veio trazer para nós justamente essa boa nova, essa esperança. Então, muitas vezes a gente está numa situação em que a gente precisa sim, precisa de uma boa notícia, né? Às vezes a gente está envolto ali numa situação, né, numa condição em que a gente, poxa, eu queria uma boa notícia, né? Então, justamente, o Evangelho é essa boa nova, é essa boa notícia, né? A boa nova, quer dizer, aquela coisa que a gente não esperava ouvir, né? A gente não esperava que Jesus viesse nos livrar da nossa vida que tende à morte eterna, né? Então, isso é, digamos assim, o suprassumo, né? A coisa máxima dessa boa nova, né? Então, naquela ocasião, nos tempos lá de Jesus, né, vamos colocar dessa maneira, havia esse sentimento nostálgico, né? Imagina se o Brasil fosse tomado, vamos fazer um paralelo aqui, né? Fosse invadido por uma nação, né? E a gente ficasse assim, mas naquele tempo, né, o governo, era o Brasil, né, etc. e tal, agora tem uma nação aqui, nos invadiu, enfim.
Então, aquele sentimento de nostalgia. Então, às vezes, a gente está também num processo de escravidão, enfim, num processo em que a gente é subjugado até, a gente tem uma condição até que nos escraviza, muitas vezes, o sofrimento, por alguma razão que seja, né? E a gente fica assim, né, pensando, né, naquela época, né? Então, quando meu pai morreu, né, a gente ainda lembro, né? A gente fica lembrando, né, como é que era, enfim. Mas, para quem crê realmente na vida eterna, a morte é um momento, é um marco, né? Assim como Jesus falou, está consumado. A morte é um marco. Mas ela não é o final, ela é um momento. Mas ele também, esse marco, né? A gente sabe que algum dia a gente vai se encontrar. Então, a gente tem essa esperança, né? Então, assim, o sentimento nostálgico, ele existe para aquele que não tem o quê? Não tem esperança, né? Ele fica lá remoendo do passado, porque no passado, né? Igual o povo lá quando chegou, né? Estava chegando lá em Israel, terra prometida, né? Ficava lembrando lá das cebolas do Egito, né? Enfim, tudo que eles tinham lá. Ao invés de olhar para frente, né? Olhar para aquilo que está diante de nós, né? Justamente o autor e consumador da nossa fé, em quem nós depositamos a nossa esperança. E muitas vezes a gente fica o quê? Fica remoendo o passado, né? A gente fica querendo, né? Antigamente era tão bom, né? Antigamente, né? Às vezes a gente, né, fala assim, né? Antigamente, o Rio de Janeiro, né, era assim, era assado, né? Mas não é mais assim, agora é diferente, né? Então a gente tem que entender justamente essa dinâmica, que é não só assim o reino de Deus, mas que é o mundo, né? A gente sabe, está lá em Apocalipse, o mundo tende a uma destruição, tende a uma decadência, né? Mas isso não é razão para um sentimento de melancolia, né? Vamos colocar dessa maneira, ou num sentimento nostálgico, né? De ficar querendo viver no passado, né? Então, isso não é para nós, né? Esse sentimento não é nosso. Esse sentimento é para quem não tem uma expectativa, ou não tem uma esperança, não tem um Senhor em quem podemos depositar a nossa fé, né? Então, assim, os judeus que na época esperavam por esse Messias, que iria transformar a situação, digamos, material lá de Israel, né? Era um outro Messias, que esse Messias não veio e nunca virá. Quer dizer, esse que, né, que vai lá, vai levantar, vai puxar uma espada, enfim, tem Apocalipse, né? Enfim, não estou falando de Apocalipse. Eu estou falando assim, aquele estereótipo, né, que os judeus tinham naquela época, né? E também, né, de que o mover do Espírito Santo, que a gente leu aqui a respeito, né, que Jesus prometeu, né, que esse mover não existia mais, né? Esse mover foi lá com os profetas, né? Enfim, muitas maravilhas aconteceram, né? Não sei se você já ouviu, né? Não vou falar mal aqui, mas enfim, há alguns irmãos nossos, né, que creem que o mover do Espírito Santo, isso é uma questão de fé, que eu nem vou entrar nessa seara aí, né? Que alguns irmãos creem que o mover do Espírito Santo foi no passado e que hoje em dia não precisa, porque era no passado, enfim. Aí tem toda uma explicação, vou dizer teológica, mas um certo entendimento, né? Que esse mover no Espírito Santo atualmente é diferente, né? Só que Deus é Deus, Deus se move como Ele quiser, como Ele quer. Então nós temos que dar liberdade, não somos nós que estabelecemos regras
para Deus, regras para o Espírito Santo, né? Então, isso também é um certo tipo de nostalgia, de achar que, não, o Espírito Santo não é para agora, né? Já foi, agora é um outro momento, agora, né? Mas não é assim, né? A gente sabe que o Espírito Santo foi derramado, isso é um início, foi apenas o início, e nós estamos vivendo o tempo que a Bíblia fala, o tempo da dispensação. Dispensação o quê? Da graça de Deus, do derramar e do fluir do Espírito Santo. Então, nós temos que viver essa plenitude. O que é plenitude? É a gente viver aquilo que é completo, aquilo que é o Evangelho. Então, não é a gente também restringir, a gente limitar e dizer, não, eu quero, mas o Espírito Santo não. Isso aqui já foi, enfim. Então, a gente está o quê? A gente está limitando o mover de Deus. Então, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos e vivemos assim, nesse mover lá do Espírito Santo, né? Então, a gente quer abraçar essa plenitude lá do Evangelho, e inclui o mover lá do Espírito Santo. Então, assim, então os judeus olhavam assim, o passado, né, com profunda nostalgia, né? E a única esperança era esse Messias, né? Mas talvez uma figura um pouco mais até política, né? Então, assim, justamente o Evangelho de Marcos, ele mostra, onde nós lemos aqui, né, que o tempo está cumprido, né, os tempos está consumado, né, ele mostra, mostrado, né, que Jesus justamente carregava o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo iria, né, e capacitou os discípulos, né, tem em Marcos, né, já que eu estou falando sobre isso, vou aproveitar e vou ler aqui, Marcos 13, 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque, enfim, pelo mover do Espírito Santo, né? Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo, ou seja, é um mover do Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Então, isso aqui é uma passagem até impressionante, né? Então, filhos se voltando contra pai, pais se voltando contra filhos, enfim. É uma situação que a gente vê acontecer, infelizmente, né? Até alguns países, né? Onde existe algum tipo de perseguição, né? Contra cristãos, enfim. E isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo naquela época, né? Mas o que Jesus falou? Jesus não falou, isso não vai acontecer. Não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas Jesus disse o quê? Vocês vão falar pelo Espírito Santo. Jesus não disse assim, não, vai acontecer. A gente pensa assim, poxa, mas que Messias é esse, né? O Messias tem que, né, chegar lá e queimar tudo, né? Mudar tudo, assim, né? A gente quer que Deus chegue, né? Derrube tudo, arrebente tudo, né? Prenda todo mundo, sei lá, quer que alguma coisa assim, né? Assim, tipo, né? Coisa assim, estalou o dedo e pum, né? Ginny on Jane, né? Não sei se todo mundo assistia, né? Ela chega lá, faz assim, não sei, nem me lembro se era assim, ela mexia assim no nariz, né? Enfim, não, essa aí tinha outra também, a feiticeira, né? Enfim,
Mas a gente quer que faça lá, né? Mexa o nariz, faz assim, né? Ou tem um gênio lá que a gente pede, ele faz, né? A gente quer tudo muito rápido, né? Mas Jesus estava mostrando uma outra realidade. Ele estava mostrando o seguinte: olha, não importa se você vai sofrer ou não vai sofrer. Então, o que Jesus estava mostrando é que o reino de Deus está ali, estava presente. Acontecesse o que acontecesse. Então, se às vezes acontece algo que é uma aparente desgraça, né? Aquilo ali não é uma desgraça, aquilo ali é algo que, de algum modo, Deus será glorificado. Então, se eu tenho, que isso não aconteça, se eu tenho um irmão que está sofrendo num país com perseguição, e existem países onde há perseguição a cristãos, que queimam igrejas, isso nos dias atuais, né? Há países, alguns países da África em que isso acontece, né? Há países em que os cristãos são mortos. Não importa que país, é o país A, o país B, isso não importa. Isso é uma característica da perseguição contra cristãos. E o que Jesus está dizendo? Não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Diga o que for concedido. Então, eu não sei se muitas vezes Jesus foi e livrou, como livrou Daniel da fogueira, né? Pode ter acontecido, mas pessoas morreram, né? Se a gente olhar a história dos apóstolos, a gente vai ver uma coisa horrível. Um foi cerrado no meio, o outro foi fervido em óleo, enfim. Foram coisas assim, realmente, coisas que aconteceram, né? Mas Jesus disse o seguinte, olha, não se preocupem, fale aquilo que o Espírito Santo vai conceder que você fale. O que isso quer dizer? Não importa a situação que você está vivendo, né? Olhe para mim, olhe assim para a consecução do plano de Deus. É isso que Jesus fala para nós. Então, é uma palavra de esperança, uma palavra de renovação, a palavra da gente crer no mover do Espírito Santo, que Ele é que vai nos capacitar. Então, a coisa mais importante é essa capacitação, essa capacidade que a gente tem de realmente assumir, né, o nosso papel, assumir a nossa função no reino de Deus, né, que às vezes a gente não faz ideia, né? Ou a gente acha que não é capaz, ou a gente acha que isso não é para nós, ou a gente acha que isso é algo do passado, que agora não precisa, que a gente está melancólico. Então não é assim, digamos assim, que a banda toca, né? Não é assim que é o reino de Deus, tá bom? Então Jesus capacita a todos nós, tá? Amém. Então, é uma palavra curta, né? Não vou me alongar muito, já são, deixa eu ver, quase 8h30, né? Amém. Então, vamos orar aqui, né? Não sei se alguém estará orando pelos pedidos. Amém. Eu vou só fazer uma oração aqui, entregando a mensagem, né? Senhor Jesus, nós queremos entregar aqui esta palavra, esta breve meditação. Queremos te pedir, Senhor, capacita-nos para a consecução, a realização da Tua obra em cada vida aqui, Senhor, na minha vida, na vida de cada irmão, cada irmã, aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet, pela live, aqueles que estão também ocupados, Senhor, desempenhando tarefas para o nosso almoço também. O Senhor possa abençoar a todos, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, se conosco, guarda, Senhor, esse ministério, Senhor, as pessoas que congregam conosco, Senhor, e também outros ministérios.
e realmente guarda-nos a todos, Senhor, e renova aqui, Senhor, os corações, a esperança, Senhor, a fé realmente no Senhor, nas Tuas promessas, Senhor. E o Teu Espírito seja derramado aqui nesta noite, continue sendo derramado, em nome de Jesus. Amém.